Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 106, que tem como título Dar. E Emmanuel, então, nos convida a refletirmos sobre o verdadeiro sentido, verdadeiro significado do ato de dar, né? Destacando que ele vai além das doações materiais e abrange também os nossos gestos, palavras, pensamentos e intenções. Esse verbo é um dos verbos pilares, um dos verbos centrais quando diz respeito ao Evangelho. É doação, né? É o verbo por excelência da humanidade. Dar tem um sentido muito mais abrangente do que transferir bens ou recursos materiais. É dar algo de nós mesmos, não é? Esse verbo, ele está intimamente relacionado com outro verbo, talvez o mais fundamental de todos, que é o verbo amar, né? Que é essa essência da própria alma do Evangelho de Jesus. Como Jesus diz a Simão Pedro no livro Boa Nova, que o ato de dar é o próprio amor que com Jesus nós aprendemos. Então, o Emmanuel ele começa o capítulo com um versículo que está em Lucas, capítulo 6, versículo 30, que é uma fala de Jesus no Sermão do Monte. Diz-nos assim: e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então, isso nos chama muito a atenção, né? Pois nós devemos ter muito critério para interpretar essa fala de Jesus, né? Não se deve entender que devemos dar tudo que o outro quer. Não é bem assim. Tem que se ter aí um discernimento, né? Um pensar se aquilo que o outro quer realmente vai ser útil, se vai ser edificante para ele, né? Nós temos que tentar ver as reais necessidades do que nos pedem. Porque nem Deus, nem Jesus, nem os bons amigos espirituais, eles não atendem a tudo que a gente pede, né? Através da prece, a gente pede bastante e não é tudo atendido, né? A gente sabe que não é bem assim. Porque Deus, ele analisa os nossos pedidos, se é interessante, se atende aos nossos programas reencarnatórios, se atende às nossas necessidades evolutivas, né? O mesmo acontece com a gente. Se seu filho pede algo, você vai atender sempre, sem analisar o pedido? Por exemplo, quando seu filho pede para não ir à escola, hoje eu não vou à escola. Ou pede para comer doce antes do jantar. Logicamente que nós não vamos lhe atender com um sim, mas vamos convencê-lo de que é importante ir à aula, de que não se pode comer doce antes do jantar para não atrapalhar a refeição, né? Então, esse é o sentido dessa lição que Emmanuel nos passa. O indivíduo pode pedir algo que não vai agregar, que vai prejudicá-lo, né? Então, eu não vou atendê-lo da maneira que ele está pedindo, mas de outra maneira,
Sabe como? Seja o ouvir, né? Seja um conselho, seja um olhar amoroso, né? Uma prece, um auxílio que vai ampará-lo e orientá-lo em suas necessidades. Então, Jesus nos pede para termos raciocínio e discernimento para atender aos pedidos. E quando dermos algo, não espere retorno. Dá e deixa ir. Dá sem exigências e sem expectativas. Então, Jesus, nesse versículo, né? Ele está falando, quando lhe dar o que é seu, não lhe torne a pedir. O bem que te sustenta é o bem dado, não o bem retornado. É claro que é uma bênção, né? Quando existir gratidão, compreensão, o auxílio mútuo. Agora, se não existir, não torne a pedir. E Emmanuel ele começa o capítulo dizendo assim: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho aos malfeitores. Então, o ato de dar é sublime, muito bem. Mas não pode estar desacompanhado da prudência e do discernimento, da compreensão das necessidades do outro. Se o indivíduo pede, por exemplo, um recurso para comprar algo que vai destruir a si mesmo, por exemplo, droga, né? Pede um dinheirinho para comprar droga, a gente vê muito disso. Será que vale a pena dar esse recurso? Será que não seria melhor uma conversa, um conselho, para mostrar-lhe que isso vai lhe fazer mal? Porque a caridade de sair por aí distribuindo recurso a esmo não é uma caridade que devemos fazer, né? Pois às vezes o indivíduo está precisando apenas de um sorriso, de um conselho. Então nós devemos sentir aquela alma, né? Tentar compreendê-la, sentir o contexto daquela jornada. Nós devemos ter equilíbrio, prudência, vigilância, mesmo quando vamos dizer não. E Emmanuel fala ainda, Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Então Jesus, ele sempre atendeu a todos os pedidos. Nem todos como lhe pediam, né? Ele analisa nossos pedidos para saber se realmente aqueles pedidos ajudará o nosso crescimento espiritual, não é? Antigamente existiram aqueles que Jesus não curou. Por quê? Porque ele sabia que aquela enfermidade naquele momento, né, era melhor evolutivamente falando para aquele indivíduo. Tem hora que a dor, o sofrimento é necessário para a nossa evolução. E Paulo, ele diz-nos assim, que Deus é um grande doador, mesmo para aqueles que se revoltam contra Ele, mesmo para aqueles que estão perdidos no caminho do mal.
E Deus nos doa tempo, nos doa paciência, e quanta, né? Nos doa oportunidade de redenção, abrandando os nossos corações. Ele está sempre doando. E quando a gente se propõe a doar, nós estamos compartilhando com a própria natureza divina. Mais uma falinha de Paulo, ó, que a vossa caridade cresça em discernimento e sabedoria. Vamos a mais um trechinho do Emmanuel. Concedeu bem-aventurança aos aflitos e advertência aos vendilhões. Certo, os mercadores de má fé no íntimo rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Canaã, quando ele transforma a água em vinho, né? Lá no casamento lá. E repreensões em assembleias dos discípulos, proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhe que o deixassem na obra começada. Então, os vendilhões, né, lhe pediram para manterem aqueles negócios escusos. Aí então Jesus não atendeu a esses pedidos. Ele não abonou aquelas posturas, ele não colaborou, muito pelo contrário, né? Ele foi linfático, pois ele sabia que aquele chacoalhão seria mais útil, né? Para aqueles espíritos envoltos naquelas ilusões. Ao passo que, aos aflitos, Jesus lhes deu a bem-aventurança, os horizontes sublimes ao reino de Deus. Mas também não lhes atendeu pedidos de caminhos fáceis, né, de ilusões mágicas. Ele prometeu cruz, disciplina e trabalho. Ele os repreendiam sutilmente, né? Gente, alguém pede para você cometer um ato ilícito, né? Um ato equivocado. Geralmente, aquele indivíduo está pedindo assim: amigo, dê-me o exemplo da retidão. Dê-me o exemplo da honestidade, né? É um pedido de luz, é um pedido de socorro. E às vezes a gente não entende isso, né? Então, olha o universo das reflexões que essa lição nos dá, né? Então, Jesus, ele adequou a cada situação, a cada personalidade, o dar, mas nunca exigiu retorno. Deu-se por inteiro, né? E quando tiraram a sua própria vida, ele não pediu de volta, né? Ele não cobrou nada. Jesus sabia que dando também aquela vida por nós, nos enriqueceríamos, despertaríamos para uma vida maior. E Emmanuel termina o capítulo dizendo assim: deu tudo que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque ele sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai
que está no céu. Então, gente, se espalharmos bondade, paciência e amor, receberemos esses mesmos elementos em abundância, né? Da mesma forma, se semearmos rancor, indiferença, egoísmo, colheremos essas mesmas energias de volta. Olha lá. E eu vou terminar a reflexão de hoje contando uma historinha para vocês que nos mostra o porquê de sermos criteriosos quando doamos algo. Nós temos que saber quando e como dizer não. Era uma vez, como diz a minha neta, toda história começa com era uma vez e termina e viveram felizes para sempre. É uma graça. Então, era uma vez um menino, ele ia todos os dias sentar à sombra de uma árvore, uma macieira. E balançava nos galhos, se divertia, sentia fome, pegava uma maçã, comia, né? Aí ele foi crescendo, crescendo. E um dia ele chegou para a árvore e disse assim: na árvore, eu estou precisando de um dinheirinho. Tem como a senhora me ajudar? A árvore pensou e falou: olha, pegue as minhas maçãs, colha todas, vende-as e conseguirá um dinheirinho. E assim ele fez. Aí passou um tempo, ele chegou novamente na árvore e disse: árvore, agora eu preciso construir uma casa. E eu preciso da sua ajuda. Como que a senhora pode me ajudar? A árvore pensou, pensou e respondeu: corte os meus galhos, leve-os e construa a sua casa. Muito que bem. Ele foi. Aí passou mais um tempo, ele já mais idoso, voltou e falou para a árvore: árvore, eu estou cansado, eu preciso construir um barco para eu poder viajar, passear. Muito bem. A única alternativa é você pegar o meu tronco, construa o barco e vá viajar. O homem pegou o tronco, sumiu, desapareceu. Depois de muito tempo, já idoso, ele volta e fala para a árvore: ah, dona árvore, eu estou tão idoso, eu estou tão cansado. Você não tem nada aí para me ajudar? A árvore respondeu: não, não tem mais como te ajudar. Apenas a minha sombra. Sente-se e descanse. Então, gente, essa historinha serve para nos mostrar que devemos ter critérios para dizer sim para os outros. Dizer sim, muitas vezes, pode ser um sinal de generosidade. Mas dizer não, em muitos momentos, é um sinal de sabedoria. Pois a árvore deu tudo o que o homem lhe pediu. E ele não soube aproveitar as oportunidades recebidas. Ele não cresceu. Ele não evoluiu. Ele ficou a vida toda à espera de ajuda. Então, que tenhamos sempre a oportunidade de doação. Isso é muito importante. Mas tenhamos muito discernimento, né? Porque caridade e humildade são sempre as virtudes que devemos desenvolver em nós.
Dessa forma, cada pessoa tem algo a oferecer, independente da sua situação financeira. Mas o essencial é que a doação seja com sinceridade, sem esperar nada em troca. Porque a vida funciona como um espelho, refletindo aquilo que oferecemos. Gentileza, empatia, perdão, ajuda e gratidão são posturas que devemos adotar para vivermos de forma mais leve e harmoniosa, recebendo em retorno tudo o que oferecemos ao mundo. Assim, a grande questão, a grande pergunta que devemos fazer para nós mesmos: o que estamos oferecendo ao mundo hoje? Porque a felicidade está diretamente ligada com o que espalhamos ao nosso redor. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo, com muita harmonia, muita paz, saúde, junto aos seus familiares. Muito obrigada.